paz do Senhor, igreja, amém? Vamos à palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 9, e versículo de número também 9. Diz assim o texto: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Deus nos abençoe nesta noite com a sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós entrarmos nas lições aqui que eu quero compartilhar com a igreja, nós vamos ver algumas coisas sobre esta passagem. Eu quero falar um pouco sobre alguns detalhes deste texto. Eu quero também falar um pouco do contexto deste texto. E eu quero falar qual é a ideia central e o significado desta mensagem aqui para nós. Os detalhes que nós podemos tirar aqui, uma pergunta que nós podemos fazer é: quem eram os publicanos? Nós sabemos que os publicanos, o próprio texto diz, eram cobradores de impostos, ou no caso de Mateus, em outras passagens correlatas, ele é chamado de Levi, mas Mateus é o mesmo Levi citado em Marcos e Lucas. E ele era um publicano, ou seja, ele era uma das pessoas não muito bem vistas pela sociedade, porque eles tinham fama de serem pessoas que exploravam as viúvas, exploravam o povo, e o próprio governo de Roma também. Eles eram desonestos, eles eram pessoas de má fama. Os publicanos, inclusive, eles eram comparados, como o próprio texto diz aqui, os fariseus perguntaram: por que o teu mestre, o mestre de vocês, ele come com publicanos e pecadores? Então, os publicanos são considerados das classes, juntamente com os pecadores, eram pessoas desprezíveis aos olhos dos fariseus, aos olhos daquelas pessoas, justamente por causa da sua função, ou da sua, vamos dizer assim, da sua posição. E eles realmente tinham essa fama porque correspondia. Eles literalmente, exploravam o povo. Eram cobradores de impostos a serviço de Roma. E outra coisa, outro detalhe que nós devemos pensar sobre esse texto que fica destacado aqui é o que significa misericórdia que Jesus falou. Eu separei aqui alguns textos e o significado de misericórdia para vocês poderem entender o que isso quer dizer para nós hoje, na lição que nós vamos tirar daqui. Algumas palavras sobre misericórdia. A misericórdia, ela, se você buscar no dicionário, ela vai vir da língua latina como miserato, junto com a palavra cardis. E isso significa compaixão que vem do coração. Cardis, coração, e miserato, de misericórdia, de compaixão. Então, misericórdia é uma afeição do coração, um sentimento do coração de compaixão por outra pessoa. Agora, tem um detalhe: a Bíblia não foi escrita no latim. Então nós temos que entender o que misericórdia significava para os judeus.
Porque não basta nós pegarmos e definirmos palavras na Bíblia, porque ela não foi escrita no português, não foi escrita no latim. E a palavra tem muita similaridade. No Velho Testamento, a palavra mais usada para misericórdia é reem, ou a palavra que vem de Raam, que significa e se refere a um conceito de compaixão materna. A palavra misericórdia no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, está relacionada com a ideia de um sentimento dentro das suas entranhas de mãe. Nós, os homens, não vamos entender o que é isso, mas as mulheres devem entender, porque desde o momento que a mulher ela descobre que dentro de si tem uma pequenina pessoa sendo construída, sendo edificada, essa ligação, esse afeto da mãe com o seu bebê já no ventre é muito forte. Sim ou não? Sim. Então, no Velho Testamento, a ideia de misericórdia traz esse sentimento materno, essa coisa que vem das entranhas. Por isso que um certo versículo da Bíblia diz: vestivos de entranháveis afetos de misericórdia. Literalmente isso aqui. Revestivos de sentimentos que vêm das suas entranhas para com outras pessoas. Ternos afetos de misericórdia, diz outra versão. Mas a versão mais fiel diz entranháveis afetos de misericórdia. Ou seja, é um sentimento que vem de dentro, que vem das entranhas. E no Novo Testamento, como é o caso desse texto aqui, quando diz aqui: ide, porém, aprendei que misericórdia quero, é isso. A palavra eleus, ou seja, essa piedade e essa compaixão. Mas cabe um detalhe aqui para nós entendermos. Ela é algo em todas as suas definições, no latim, no hebraico e no grego e no português, dá o sentido de um sentimento que vem de dentro. Isso é um detalhe que nós não podemos deixar de perceber nessa passagem. E quanto ao contexto da passagem, nós vimos já alguns dias atrás que no Evangelho de Mateus, o Mateus ele passa uma versão do Evangelho da pessoa de Jesus como o Messias, o rei esperado de Israel. E Mateus ele se dá o cuidado de em cada situação dizer assim, como estava escrito a seu respeito. Ele sempre vincula a pessoa de Jesus às promessas do Messias no Velho Testamento. E nós vimos em uma mensagem atrás que quando nós estudamos os milagres de Jesus, estão lembrados disso? Nós falamos sobre os milagres de Jesus. Logo após o Sermão do Monte, Jesus fala sobre os valores do reino, falamos sobre isso também. E logo a seguir uma série de milagres, aonde Jesus se dá a conhecer como o Messias. Porque o judeu, ele compreendia que o Messias viria com poderes e milagres que ninguém podia fazer. Tanto que Nicodemos chega e diz para Jesus: mestre, bem sabemos que Deus é contigo, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes. Então esse era o objetivo. E agora chega um ponto aqui aonde nós entendemos que Jesus ele usa e cita uma passagem do Velho Testamento que eu quero que você leia comigo para entendermos o significado do que ele quis dizer aqui, que está em Oséias, capítulo 6 e versículo de número também 6. Vamos ler desde o versículo 1 para que possamos entender bem o contexto. É importante, irmãos, antes de nós entrarmos nas lições, fundamentar esse texto com o contexto para entender o que Jesus queria dizer. Diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará
e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós. Que te direi, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas pela palavra da minha boca, e os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois, e aqui está o texto que Jesus citou: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então nós temos aqui, irmãos, um texto citado por Jesus, aonde ele deixa uma lição para os fariseus, os discípulos, e ela tem algo para nos dizer a nós também. O que será que Jesus queria dizer quando repreendeu os fariseus e disse: ide e aprendei? Em outras palavras, se fosse nos nossos dias, ele diria assim: olha, vocês precisam aprender uma coisa. Vocês precisam aprender que ter misericórdia é muito melhor do que sair por aí sacrificando, fazendo sacrifícios. E nós entendemos isso porque nós sabemos, mas talvez tem pessoas que não sabem, que a forma do judeu se relacionar no Velho Testamento era através dos sacrifícios. E que os sacrifícios eram a maneira de aplacar a ira de Deus. E eles testemunhavam do Cristo que ia vir, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que o que acontece no contexto de Oséias é que o povo tinha se afastado do Senhor. O povo tinha deixado o conhecimento do Senhor. O povo estava andando no seu caminho, tinha abandonado Jeová. Mas o povo continuava fazendo os seus sacrifícios e cumprindo a lei e os seus rituais, porque achando que fazendo isso, Deus iria se agradar deles. Esse texto aqui está muito bem relacionado com aquele que nós lemos há uns dias atrás, onde Jesus diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração, o quê? Está longe de mim. Então nós podemos ver que o que o que Jesus está querendo dizer aqui é isso. O sentido deste texto é esse. E a verdadeira vida que agrada a Deus não é a que se baseia em sacrifícios externos, em rituais externos, em coisas que nós fazemos, mas sim naquilo que procede do nosso coração. Essa é a verdadeira religião, esse é o verdadeiro sentido do cristianismo, quando Jesus disse: porque do coração procedem todas as coisas. E a Bíblia nos adverte em Provérbios: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Deus está interessado no coração. Deus não está só interessado no aparente. Essa é a lição que Jesus deixa claro aqui. E para exemplificar isso, eu me lembrei de um caso que um pastor contou sobre uma situação que ele foi chamado para resolver um conflito de casal. Chegando ali, o marido estava furioso com a mulher. Pastor Luciano Subirá contou esse caso aí. Eu achei muito engraçado e disse: isso aqui vai servir bem para a gente entender o que Jesus queria dizer. E ele conta então que tentou acalmar o homem, pediu para ele falar, e ele estava nervoso. Não, porque eu nunca mais vou com essa mulher no mercado, porque quem aguenta não tem jeito. Nada a ver aí com os irmãos que vão no mercado com as mulheres, né? Mas ele estava furioso. Essa mulher está louca. Agora ela diz que não quer mais que eu vá no mercado com ela, e pela primeira vez eu fui no mercado com essa mulher. E eu faço: calma aí. E disse que a irmã estava lá assim, com o dedinho bem quietinha, né? Só esperando a vez dela. O pastor Luciano disse que depois que o homem falou, a irmã então disse assim: pastor, não é que eu não quisesse que ele, não é que eu não quero que ele vá mais no mercado comigo.
Não é que eu queria que ele não fosse no mercado comigo, mas eu queria que ele quisesse ir no mercado comigo. Isso faz toda a diferença. Entenderam, irmãos? E ela seguiu, porque do jeito que ele foi, para ficar resmungando, para ficar falando, retrucando, brabo, emburrado, é melhor que não tivesse ido. É isso que eu quis dizer. Mas na verdade, eu queria que ele quisesse ter ido. Só isso. Irmãos, é mais ou menos isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós queiramos adorá-lo. Amém? Deus quer que nós queiramos estar na sua presença. Deus quer que nós queiramos, que nós desejemos e almejemos de todo o coração a sua santidade, a sua presença, a sua pessoa. Mais do que simplesmente estar num culto, Ele quer que nós queiramos estar naquele culto. Amém, queridos? Você note que Jesus, Ele sempre trabalha do externo para o interno. Os fariseus eram ritualistas. Os fariseus, eles gostavam das coisas externas. A Bíblia diz que eles, quando iam na praça orar, eles davam as suas esmolas e mandavam tocar sinetes para que todo mundo visse que ele havia dado uma esmola. Ou então, quando ele fosse orar, ele levantava as mãos nas praças bem alto para que todo mundo visse que ele estava orando. O fariseu da época de Jesus era uma pessoa que se fundamentava nas coisas externas, no ritualismo. Havia um orgulho espiritual deles, que eles achavam que pelo fato deles terem sido o povo escolhido de Deus, agora eles eram então a última bolacha do pacote espiritual. Em outras palavras, como a galera assim mais jovem diz por aí, eles se achavam. E Jesus quer ensinar os seus discípulos e a nós, e os repreende. Diz: opa, peraí, vocês têm que aprender muito ainda. Irmão, se você notar na Bíblia, Jesus, ele sempre é muito duro com os fariseus, mas extremamente misericordiosos com os pecadores, com as viúvas, com os enfermos. Sabe por quê? Porque Jesus tem esse sentimento de dentro do seu coração, de profunda compaixão pelas pessoas. Jesus era diferente de tudo o que naquela época se diziam em relação à espiritualidade. Então, Jesus deixa essas lições, e eu quero aqui refletir sobre 3 coisas que nós vamos aprender sobre a misericórdia. 3 coisas que nós devemos sair daqui hoje à noite aprendendo sobre isso que Jesus disse: aprendei uma coisa, misericórdia quero e não sacrifício. Se você quer anotar, anote aí. A primeira delas diz assim: a misericórdia transforma o nosso olhar e a nossa visão acerca do mundo e das pessoas. A misericórdia, quando chega ao nosso coração, ela transforma a nossa maneira de ver o mundo e as pessoas. E isso está claro aqui no versículo de número 9, quando diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem. Mas Jesus viu de uma forma diferente que todos naquela época ali viram. Os fariseus viam o publicano como um pecador. Os fariseus viam o publicano como uma raça que não presta. Mas neste versículo aqui, a Bíblia diz que Jesus olhou para Mateus, viu Mateus uma pessoa necessitada de compaixão e misericórdia. Sabe por quê que Jesus viu a Mateus de forma diferente? Porque Jesus é cheio de graça e misericórdia. Sabe por que Jesus tinha um olhar diferente
sobre as pessoas, diferentemente do que os fariseus, porque os fariseus olhavam com preconceito, os fariseus olhavam com a sua altivez espiritual, com a sua nacionalidade. Eles, como eu disse, se achavam melhores que os outros. E Jesus queria que eles aprendessem que ele, como rabi, como mestre, como filho de Deus, não tinha um olhar preconceituoso. Quando nós vemos as pessoas com o nosso olhar natural, com a maneira natural, nós temos um olhar preconceituoso. Por mais que nós não queremos aceitar, por mais que é difícil para nós aceitar esse fato, mas a verdade é que nós não temos naturalmente a misericórdia no nosso coração. Nós vemos o mundo da maneira como nós fomos criados. Muitos de nós nos convertemos ainda adultos e por muito tempo a formação, a cosmovisão que nós temos do mundo, a maneira de olhar as coisas, a maneira de olhar as pessoas, a maneira com que nós, os óculos, as lentes pelas quais nós vemos o mundo, elas não são como as lentes do reino de Deus. E agora nós viemos para Cristo. E muitas pessoas, apesar de vir para Cristo, ainda continuam olhando para este mundo com o olhar natural, com o olhar aqui da terra, com o olhar humano, preconceituoso e discriminatório. Irmãos, eu estou falando isso para que nós aprendamos de Jesus que devemos olhar as pessoas com misericórdia. Amém? Estou falando isso, irmãos, com todo temor diante dos irmãos e de Deus, para que nós atentemos ao fato de que Jesus precisa transformar o nosso coração de dentro para fora. De maneira que quando nós olhamos para um vizinho, para um colega de trabalho, para alguém aí na rua, nosso coração se compadeça. Nosso coração tenha esse sentimento interno de compaixão por aquele indivíduo. Ao invés de pararmos num sinal e vermos aquelas pessoas que estão pedindo, que estão ali, e olhá-los como vagabundos, como pessoas drogadas, como alguém. Muitos de nós levantamos o vidro do carro. Mas Deus olha para aquelas pessoas com compaixão. Oh, glória a Deus. E Deus quer que o olhar da igreja seja um olhar de misericórdia. Nós todos aqui fomos contemplados pela misericórdia de Deus. Deus um dia nos olhou e nos chamou. Amém, queridos? Um dia nós estávamos lá nos nossos pecados. Irmãos, eu tinha uma vida tão ruim diante de Deus. E um dia o Senhor olhou para mim, o Senhor me atraiu com cordas de amor e me trouxe para o seu reino. Eu não mereço estar aqui por minhas próprias vantagens, ou por algum talento, ou por qualquer coisa que haja sobre mim. Se eu estou aqui, se você está aqui, se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos olhou com misericórdia. E nessa noite Satanás vai ser envergonhado em nome de Jesus, porque Deus é grande no nosso meio e a sua misericórdia nos contempla. Amém? Então nós não somos o que somos por nós mesmos. Agora, o olhar de Jesus muda a história de Mateus. Ele olha, ele vê Mateus e o chama. E quando ele o chama, Mateus se levanta imediatamente e vai ter com ele e o convida para ir à sua casa. Isso quer dizer que quando Deus nos olha com misericórdia, nós não só olhamos, esse olhar de misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, não só muda quem nós somos, não só muda o que nós vemos a respeito dos outros, mas muda o que nós vemos a respeito de nós mesmos. Porque tem pessoas que, quem sabe, inclusive estão me ouvindo em casa, que se acham pecadoras demais,
que se acham assim: não, Deus nunca vai me aceitar, o que eu fiz foi horrível, eu sou uma pessoa que eu não presto. Ou quem sabe você cresceu ouvindo que você não vale nada, ou quem sabe você cresceu sem nenhum olhar de amor, você foi educado só embaixo da chibata, da repreensão, você não teve um olhar de amor sobre a sua vida, e agora você não consegue se enxergar como Deus te enxerga. E você se menospreza e se desvaloriza. Mas Deus nessa noite está aqui para te dizer que quando Ele olha para você, Ele não olha baseado no que você é, Ele olha baseado no como Ele te vê daqui para frente. Amém? Quando Deus olha para nós, Ele não olha só o que nós somos, Ele olha quem nós podemos nos tornar em Jesus. Amém, irmãos? Vou repetir. Quando Deus olha para nós, Ele não só vê quem nós somos, mas o que nós podemos nos tornar por meio de Jesus. Por isso o olhar de misericórdia de Deus deve mudar a nossa maneira de ver as pessoas, mas também deve mudar a maneira como nós nos vemos. E também como nós vemos a Deus. Porque muitas pessoas também têm um conceito errado de Deus. Mateus naquele dia ficou apaixonado por Jesus. E não só isso. O que ele fez? Ele chamou todos os outros amigos dele. Porque diz a Bíblia que estava cheio de publicanos e pecadores na sua casa. A Bíblia não diz, mas eu quero me dar a liberdade de pensar que Mateus chegou para os seus colegas de trabalho e ele disse: gente, vocês não têm ideia o que aquele homem fez. Ele olhou para mim e me chamou para segui-lo. Vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer esse camarada. Por isso que a casa dele estava cheia de publicanos. E os pecadores aproveitaram e foram atrás também. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui vem a nossa segunda lição. A primeira é que a misericórdia de Deus transforma a maneira como que nós vemos as pessoas e o mundo. O nosso olhar sobre o mundo muda. Nós agora deixamos de olhar com um olhar humanista, natural e pecador, preconceituoso, para olhar o mundo e as pessoas com graça e com misericórdia. E a segunda lição é que o exercício então dessa misericórdia nos previne do orgulho espiritual. Nos previne do orgulho espiritual. No caso aqui, os fariseus, como eu disse, eles se achavam superiores. Eles achavam que por eles terem sido o povo escolhido de Deus, eles eram melhores. Que mensagem, irmãos, nós estamos transmitindo às pessoas com a nossa vida? Quando as pessoas olham para nós, o que elas percebem em nós? Orgulho de pertencer à igreja tal? Ou elas olham para nós e dizem assim: puxa, que povo maravilhoso, eu quero estar com esses irmãos da Ágape, porque eles são pessoas extremamente misericordiosas, cheias de graça e amor. Amém? Esse é o povo que Deus quer que nós nos tornemos, queridos. Que nós transmitamos com a nossa vida, não uma ideia de que nós somos melhores que as pessoas que ainda não estão na igreja. Mas eu falo isso porque às vezes nós temos a tendência de cair neste erro de achar que porque nós somos evangélicos, nós já fomos salvos. Existe por aí tantos vídeos na internet de pessoas com aquela mensagem tão vitoriosa, tão positivista, como se eles fossem alguma coisa. Nós somos o povo da vitória. Tudo bem, nós somos um povo da vitória, mas nós temos que transmitir que nós somos um povo da vitória porque Cristo é a nossa vitória. Nós somos um povo salvo e remido porque Cristo é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Nós somos um povo que está esperando nas promessas e temos segurança de que habitaremos com Ele, não porque somos especiais, não porque nós somos diferentes em relação ao mundo, não, porque Deus nos chamou do mundo para Ele e nos chamou pela sua misericórdia. Aleluia!
Então nós temos que ter este cuidado de, no nosso discurso, no nosso testemunho, na maneira com que nós nos portamos diante das pessoas, não transmitir essa altivez, esse orgulho espiritual que muitos de nós às vezes incorrem. Nós temos que sempre manter essa humildade de transmitir para as pessoas que nós somos chamados pela misericórdia de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, olha só como que, para vocês verem como é o coração da gente. Na hora, a minha mente levou a entender uma lição da seguinte forma: nós devemos então nos focar naqueles que querem e não nos que não querem. Se assim como os fariseus, Jesus os repreendeu, nós também temos que ter esse cuidado. Mas o texto aqui, veja bem uma coisa, o texto aqui não é desmerecer os fariseus em prol dos publicanos. Me entenderam? A misericórdia de Deus está tanto sobre os fariseus quanto para os publicanos. Então não é uma coisa de nós olharmos os humildes e dizer, agora vamos deixar esses pecadores orgulhosos e vamos procurar só as pessoas que estão abertas para nós. Não. Deus também ama os orgulhosos, os fariseus e os pecadores. Não é uma questão de estes não e aqueles sim. O que Jesus está dizendo é que todos precisam da misericórdia. Apenas Jesus deixa claro o pecado deles, que era o pecado do orgulho espiritual. Atos capítulo 2, versículo de 4 a 6. Abra comigo, Atos capítulo 2, 46. Falando de como viviam os convertidos daquela época, o texto segue falando sobre como eles viviam e diz assim no 46, 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e... O que diz aí na sua Bíblia? Singeleza de coração. Havia no povo convertido ali o que? Alegria e singeleza de coração. E o que diz o versículo 47? Por causa disso, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, o povo vivia de tal forma que as pessoas que os olhavam se sentiam atraídas. Vocês estão me entendendo? O fato das pessoas nos olharem, nos verem e enxergarem em nós misericórdia, alegria, singeleza de coração, isso vai atrair as pessoas, porque as pessoas estão carentes. Amém, irmãos? As pessoas precisam de misericórdia. O mundo, olhem para mim, igreja, o mundo está cada vez pior. A Bíblia diz que o amor de muitos estaria esfriando nessas épocas. A Bíblia diz que o coração dos homens seriam nesses últimos dias desafeiçoados, ou seja, sem afeição, seriam duros, sem misericórdia, pessoas ríspidas. Nós andamos pela rua, você vê, ninguém tem gentileza com ninguém, ninguém tem cordialidade com ninguém. Nós precisamos que as nossas atitudes sejam congruentes com o nosso discurso. Amém, queridos? Nós precisamos que o nosso proceder ele seja coerente com o nosso falar. E isso nos aponta para a terceira e última lição. A primeira lição é que a misericórdia transforma o nosso olhar em relação às pessoas. A segunda lição é que o exercício da misericórdia, ela nos previne contra o orgulho espiritual. E por último, a terceira lição é que a misericórdia, ela alinha a nossa vida de devoção e testemunho com aquilo que tem significado.
ela alinha a nossa vida de devoção e testemunho com aquilo que de fato realmente tem significado, e não com coisas passageiras, não com coisas que mudam. Versículo 13 diz assim, do livro ainda de Mateus, capítulo 9, 13: Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocausto. Eles não haviam aprendido ainda. Os fariseus eram especialistas na lei, mas a sua vida de devoção, ela era aparente. A sua vida de devoção, ela era simplesmente de atos externos, não era do coração. E quando Jesus prega para aquela mulher samaritana, ela pergunta onde é que haveriam de adorar os povos, e Jesus responde para ela que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Aqui é que está o alinhamento. Nós temos que cuidar para não cair numa vida de devoção apenas de práticas. Eu vou dar um exemplo. Quantas pessoas acabam vindo aos cultos, mas ela não tem nem significado aquilo que ela está fazendo para a sua vida. Ela não tem nem entendimento do porquê veio num culto. Ele vem num culto para ver o pregador, ele vem num culto para ouvir o sermão, para ouvir o louvor, para conhecer as pessoas, conviver com as pessoas, mas não tem aquela consciência de devoção que vem do coração. Paulo disse assim, cuidado que quando vocês, em 1 Coríntios, ele diz, cuidado que quando vos ajunteis para a ceia, não vos ajunteis para a morte, porque comeis e bebeis sem discernir o corpo. Então nós precisamos, irmãos, alinhar a nossa vida com a vida de Deus, alinhar o nosso testemunho com aquilo que tem significado. Os judeus disseram assim, por que o mestre de vocês come com pecadores? Por que o mestre de vocês, ele anda com os publicanos? Porque Jesus era uma pessoa cheia de graça e de misericórdia. Irmãos, nós temos que ter o entendimento de que quem edifica a igreja é o Senhor Jesus. Amém? Que quem edifica a igreja é Jesus. Todos os nossos esforços humanos, táticos, todas as coisas que nós possamos pensar para atrair as pessoas, tudo é válido. Não estou dizendo que não é válido, não me entendam mal. Programas, campanhas que nós estamos fazendo, essas coisas têm o seu valor, desde que nós tenhamos aprendido a lição de que o que realmente atrai as pessoas para Cristo é a misericórdia. Porque senão o nosso testemunho, o nosso serviço, o nosso trabalho vai ser frustrante. Porque nós trabalharemos, nós evangelizaremos, faremos de tudo para atrair as pessoas, mas não atrairemos pessoas com significado e com sentido. Deus quer que nós alinhemos a nossa vida de devoção às coisas que vêm de dentro, ao coração contrito. Deus quer que a nossa devoção não seja simplesmente estarmos aqui, virmos aqui aos cultos, não seja levantar de manhã, nada disso nos faz mais aceitos diante de Deus. Porque eu jejuo 3 dias, porque eu oro não sei quantas vezes. Tudo isso para Deus não serve se nosso coração está baseado nessas coisas. Por quê? Porque em nós não existe isso. Nós naturalmente não somos assim. Nós temos a nossa natureza que pende para o egoísmo. A única maneira que nós vamos ter sucesso na nossa obra de atrair as pessoas é deixar o Senhor se manifestar por meio de nós, com a sua graça e com a sua misericórdia. E para isso nós temos que estar alinhadinhos com o Senhor. Quando nós formos assim, as pessoas vão olhar para nós e se sentir atraídas como elas são atraídas por Cristo.
o Senhor quer atrair essas pessoas de Cascavel. Irmãos, olhem para mim. Deus nos colocou aqui para nós sermos testemunhas vivas dele. Ele está nos edificando como pedras vivas do seu reino. Deus quer te usar. Não permita que nada atrapalhe o que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Alinha o teu coração com o Senhor. Aprenda com isso que Jesus está nos mostrando aqui. Para terminar, 3 coisas nós devemos fazer para terminar. Primeira, reconhecer, desejar e permitir. Primeiro, devemos reconhecer que naturalmente não somos pessoas misericordiosas e que isso vem de Deus e que é Ele que opera em nós este olhar sobre as pessoas, este amor sobre as pessoas. Porque a Bíblia diz: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Olhe para mim, jamais nós produziremos amor, graça e misericórdia, porque isso não há definitivamente no nosso coração. É o Espírito de Deus que enche a igreja de graça e misericórdia. É o Espírito Santo que enche a igreja de graça e misericórdia. É o Espírito hoje que habita a igreja para transmitir graça e misericórdia. Então a primeira coisa é reconhecer. Nós não vamos produzir isso. Não é simpatia humana somente. É graça e misericórdia do Espírito na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, elas verem algo diferente. Se essa pessoa é diferente. Segundo, desejar essa vida mais profunda no Espírito. Não só reconhecer, mas eu preciso desejar. O desejo é algo impressionante. Tudo que nós conquistamos e conseguimos na vida é porque nós tínhamos uma paixão forte por ela. É verdade ou não? Pense na coisa que mais significa para você, que mais tem significado para você, ou que teve significado. Se você não teve um desejo forte sobre aquilo, as coisas que nós desejamos muito de coração, nós corremos atrás. Sim ou não? As coisas que têm pouco valor e significado, nós não damos importância. Então nós devemos desejar ardentemente, como diz a palavra do Senhor, e esse amor e essa vida mais profunda. E por último eu disse: reconhecer, desejar e permitir. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe e faça a obra na nossa vida. Precisamos ser pessoas maleáveis ao Senhor. Precisamos ser pessoas que têm a dura cerviz quebrada pelo Espírito Santo. Você é uma pessoa quebrada pelo Espírito Santo? Amém? Deus tem quebrado a sua vida? Hã? Então Ele está prestes a te usar de forma poderosa. Vamos ficar de pé. Aleluia, Senhor. Charles Swindoll, só para terminar, eu me lembrei de Charles Swindoll, um escritor que eu gosto muito. Ele contou uma história uma vez que ele chegou frente a uma padaria e era tempo de neve nos Estados Unidos, e ele encontrou um menininho sem muita roupa, tremendo de frio, olhando para a vitrine com os olhos arregalados para um quitute que tinha ali, um sonho, esses bolinhos açucarados e deliciosos que a gente gosta muito. E ele disse que observou aquele menino, estava embriagado, tomado pela cena daquele sonho, daquele bolinho. E Charles Swindoll ficou tocado por aquilo, e ele entrou e pediu um pacotinho com 5 sonhos, ou 4 sonhos, eu não lembro. E ao sair da padaria, ele pegou e entregou o pacote para aquele menino e disse: toma, isso é para você. E aquele menino, sem acreditar no que ele estava vendo, quando ele abre o pacote, ele vê os sonhos.
O olho dele brilha. Ele olha para Charles Swindoll e pergunta assim: moço, você é um anjo? Porque ele não acreditou que alguém pudesse fazer um gesto daqueles por ele. Quando nós permitimos o Senhor nos usar com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele se manifesta. E as pessoas não vão olhar para o nosso gesto apenas, não vão olhar para nós apenas, mas elas vão ver Jesus. Isso é que tem valor. Isso é que tem valor. O resto, a história você já sabe. Feche os teus olhos. Vamos orar.